alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Revisando as regras gerais de acentuação gráfica, os monossílabos tônicos são acentuados quando terminado em A, E, O, seguido não de S. Os oxítonos são acentuados quando terminados em A, E, O, seguido não de S. Em e ens. Os paroxítonos são acentuados quando terminados em ditongo e são acentuados quando não é terminados em A, E, O, seguido não de S, em, ens, an. E os proparoxítonos são todos acentuados. Você que aprendeu as 4 primeiras regras, parabéns! Agora vai ficar mais fácil de você compreender as 4 regras especiais. A primeira regra especial: acentua-se a terceira pessoa do plural do presente, do indicativo, dos verbos ter e vir. A primeira regra especial só existe para 2 palavras, o tem e o vem. No singular não tem acento, no plural, para não haver confusão, apresenta acento. Na lógica, elas não seriam acentuadas. E por que não? Tem e vem são monossílabos, certo? Eu acentuo monossílabos terminados em M? Não. A regra diz que acentuamos os monossílabos terminados em A, E, O, seguido não de S. Mas por que colocar o acento no plural destas palavras? Para não provocar dúvidas e não provocar confusão. Toda vez que você erra um acento, você comete um erro de concordância verbal. A partir de hoje, toda vez que você se deparar com a palavra vem e tem, primeiro busque o sujeito da oração. Vem ocorrendo aquilo que... Qual é a resposta? Algumas enxurradas. É o nosso sujeito simples. Ele está no plural. O verbo tem que ficar no plural para concordar com o sujeito. Por isso, o acento circunflexo. Observe estes exemplos com o verbo tem e vem no singular e no plural. No singular, não recebe acento e no plural, recebe o acento circunflexo. A segunda regra especial se aplica aos verbos que vieram do tem e do vem. Vamos entender? Detém é um oxítono com a terminação em. Leva acento ou não leva? Leva. O acento é agudo. Agora, para não dar confusão, a Academia de Letras resolveu colocar circunflexo para não confundir e diferenciar o singular do plural. Não faça mais confusão e escreva corretamente seguindo a concordância. A moça provém, as moças provêm. O policial detém, os policiais detêm. Qual é a mudança? No plural, circunflexo. Agudo no singular, plural, circunflexo. Aqui nesta oração, temos 2 verbos. E se temos 2 verbos, temos 2 orações. E se tem 2 orações, tem 2 sujeitos. Um dos verbos é o verbo discutir. Quem é aquele que discute? Você. Você é o sujeito da oração. O outro verbo é convém. Qual é o aquilo que não convém? Que você discuta com seus pais.
Quando eu fiz a pergunta, a resposta veio em uma palavra ou a oração toda? A oração toda. Então, a segunda oração é o sujeito oracional. Toda vez que o sujeito é uma oração inteira, o verbo da primeira oração fica no singular. E eu posso trocar pela palavra isto. O que não convém? Isto. Isto, singular. Convém no singular. Nesta regra, a regra 3, surgem mudanças com a reforma ortográfica. Tempos atrás, toda vez que você tinha um ditongo e eles eram tônicos, ou seja, estavam na sílaba mais forte, não importava se era na última sílaba, na penúltima, na antepenúltima, se estavam na sílaba mais forte e eram abertos, eles levavam acento. Porém, com a nova reforma ortográfica, eles continuam levando acento quando forem tônicos e aberto, mas tem que estar no final da palavra, ou seja, na última sílaba. Por isso que várias palavras perderam acento. Veja, estas palavras, com exceção de céu, que é um monossílabo, as demais são oxítonas. A regra da oxítona fala que acentuamos quando elas terminam com as vogais A, E, O. Os monossílabos, quando terminado nas vogais A, E, O. Aqui não termina em A, E, O. Então, essas palavras têm alguma coisa a ver com os verbos tem e vem? Não. E com os derivados dos verbos tem e vem? Também não. E o que justifica o acento nestas palavras? Veja, para receber acento, elas têm que ser ditongos, precisa ser tônicos, tem que estar na sílaba mais forte e tem que ter uma pronúncia aberta. E está na última sílaba. É isso que justifica o acento nestas palavras. São ditongos, tônicos, com pronúncia aberta e estão na última sílaba. Vejamos estas palavras. Pela regra geral, elas levam acento? Não. Teria que terminar em A, E, O. E pela regra 3 que eu estou explicando? Tem que terminar em ei, oi, eu. Como está aqui, na verdade. Porém, tem que ser tônica, ter um som aberto e estar no final da sílaba. E por que eu não coloquei acento aqui? Porque elas têm som fechado. Se tiver som fechado, não recebe acento. Vamos analisar esta palavra. Ela é uma paroxítona. Eu encontro o ditongo aqui, mas ela é uma paroxítona porque a sílaba mais forte é esta que eu destaquei em amarelo. Paroxítona terminada em os leva acento? Não. Paroxítona só leva acento quando termina por ditongo e quando não termina por A, E, O, em, ens, an. A regra do tem e do vem se encaixa aqui? Não. A regra dos derivados do tem e do vem se encaixa aqui? Não. Então, nem a regra 1, nem a regra 2. E a regra 3? Dos ditongos terminados em ei, oi, eu, quando forem tônica, aberta e finais? Também não. Logo aqui, a gente não pode acentuar, porque não se encaixa nas regras que eu expliquei. Nestas palavras, a gente encontra o ditongo ei. Porém, eles não estão no final da sílaba.
Aqui temos uma paroxítona terminada em A. Paroxítona terminada em A leva acento? Não. As paroxítonas só levam acento quando terminadas por ditongo e quando não são terminadas por A, E, O, EN, ENS, AN. Na regra 3, aqui também não pode levar acento, por quê? Porque teria que vir no final da sílaba. O ditongo tem que vir no final da sílaba, tem que ser tônico, ter o som aberto e vir no final da sílaba. O mesmo acontece aqui, eu não posso acentuar, porque são paroxítonas terminadas em O, A. Mesmo que tenha um ditongo terminado em EI, OI, EU, tônico, aberto, não pode ser acentuado. Por quê? Porque esse ditongo não vem no final da sílaba. Ele vem na penúltima sílaba e não na última. Então, não são acentuados, ok? Aqui temos duas paroxítonas. Elas são terminadas por A, E, O? Não. Então, as três são acentuadas. Lembram das regras das paroxítonas? Se você lembrar as regras, você não vai errar o acento. Essa é a nossa quarta e última regra. Essa regra existe para explicar o acento que cai na letra I ou na letra U. Para uma letra I ou U levar acento, ela precisa ter algumas características. Precisa ser tônica. O I e o U tem que estar na sílaba mais forte. Tem que estar sozinho na sílaba. Pode ter o S, não tem problema. Não pode ter NH. Tem que ter duas letras de um hiato. Hiato é quando você divide a sílaba e fica uma vogal de cada lado. E as vogais têm que ser diferentes. Observe aqui neste exemplo. Baú, saúde. A sílaba é tônica. O I, o U tem sílaba forte. Está sozinho na sílaba. Pode ter o S, se tiver não tem problema. Não tem NH. Tem duas letras de um hiato, foram separadas. E cada letra ficou de um lado. E são vogais diferentes. Então, esta é a nossa última regra. A explicação de quando podemos acentuar a letra I ou a letra U. Pela regra 4, acentua-se as letras I e U desde que sejam tônicas, estejam na sílaba sozinha ou com um hiato e com vogais diferentes. Mais exemplos que atendem esta regra 4. Pode analisar como eu fiz com as outras que vocês vão ver que dá certo. Alright, alright, alright.